assine o contrato. Bom dia a todos que vêm até a nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor. Bem, bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos. Nós nos unamos aí nessa vibração, né, de amor, de aprendizado, nesse domingo de manhã, domingo de sol, um dia gostoso, né? Nós possamos aprender bastante. Antes da gente iniciar, vou dar os recadinhos sobre os trabalhos que a gente faz aqui na casa, né? Nós temos, aos domingos, 4 trabalhos principais, né? Às 9 horas, inicia a evangelização infantil para as crianças, né? Para os adolescentes, com aulinhas de moral cristã. Então, aqueles que querem trazer os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, são bem-vindos, para que eles possam aprender um pouquinho da doutrina espírita também, logicamente, do Evangelho de Jesus, muito importante para todos nós, né? Desde a infância. Em paralelo, às 9 horas, também a gente tem o trabalho de assistência espírita cristã, onde nós nos reunimos para refletir sobre um trecho do Evangelho, e depois tem trabalho de preces, de vibrações, de passes, né? Nós estamos fazendo também, às 9 horas, aos domingos, o curso de iniciação ao Espiritismo, que é um curso básico, né? Começa com um curso básico para aqueles que querem começar a aprender um pouquinho sobre a doutrina. Então, pode vir, tem as aulas, cada um tema, e a gente vai aprendendo sobre o espírito, sobre o mundo espiritual, sobre a reencarnação, vários temas importantes para a gente, né? O curso é gratuito, como todos os trabalhos que a gente faz na casa. E às 10 horas, então, a gente tem também esse trabalho da palestra, né? Que é 1 horinha, das 10 às 11. E quem não pode vir no domingo, a gente também tem alguns trabalhos durante a semana. Então, tem a assistência espírita cristã também às terças-feiras, às 19 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas, também o curso de iniciação ao espiritismo. Então, estão todos convidados. Vamos fazer a nossa prece, para que a gente possa iniciar a palestra nessa manhã? Vamos agradecer ao nosso Pai, Deus Criador, que nos deu o dom da vida, que nos dá sempre oportunidades de aprendizado, de crescimento, de renovação íntima, para que possamos nos transformar em pessoas de bem, realizando boas obras em nossas vidas, para com os nossos próximos. Agradecemos por tudo aquilo que Ele nos concede, nossa família, nossa oportunidade de trabalho. Agradecemos também ao nosso Mestre, Jesus, Ele que é o guia e modelo da humanidade, que nos trouxe ensinamentos de amor, de perdão, de humildade, de fé, e que está sempre ao nosso lado, nos indicando o caminho que devemos seguir. Agradecemos ao nosso anjo guardião, esse amigo que nos tomou sob sua responsabilidade nesta nossa reencarnação atual. Agradecemos por toda a inspiração que ele nos dá em todos os momentos, tanto de dor, de tristeza, quanto de alegria. E agradecemos a espiritualidade amiga, os espíritos superiores, familiares, que também nos acompanham, sempre nos sustentando os passos. Rogamos que nessa manhã possamos aprender um pouco mais para podermos continuar a nossa vida praticando bem, sendo pessoas de bem. Obrigado, Senhor. Esteja conosco nessa manhã e sempre. Graças a Deus. Vamos convidar agora a nossa companheira Roberta, que vai nos fazer a palestra da manhã com o tema Um Curso Rápido de Relações Humanas. Por favor, Roberta. Bom dia a todos. Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria a gente poder refletir juntos sobre temas relacionados com as nossas vidas. E hoje a nossa proposta de um curso rápido de relações humanas tem a ver com a nossa necessidade de nos relacionarmos com as pessoas. Nós temos agora, na semana que está entrando, começando um feriado,
um momento em que é comum as pessoas se reunirem para estarem convivendo aqueles momentos, e aí sempre tem aquele risco, porque a gente fala família é uma coisa tão boa, e tem gente que fala assim, nossa, mas dura tanto a família, e a gente tem dificuldades no relacionamento. Mas será que é importante a vida de relação com as outras pessoas? Nós vamos ver na codificação que Allan Kardec pergunta, de fato, para os espíritos sobre isso. Ele diz, a vida social está em a natureza? E é lógico que os espíritos responderam que sim, certamente que está, porque Deus fez o homem para viver em sociedade, e nós necessitamos da convivência com os outros para podermos progredir. Isolados, nós não conseguimos progredir. Se nós continuarmos os nossos estudos e formos lá no livro Céu e o Inferno, que é um livro das obras básicas, as pessoas muitas vezes não conhecem, mas que é um livro muito bom, muito importante, ali Kardec nos fala que a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. E que o homem que vivesse sozinho, ele não teria virtudes, não teria vícios, porque ele não convive com as outras pessoas, né? Pelo isolamento, ele se preserva do mal, mas também se priva das possibilidades de fazer o bem. Todo mundo sabe que é uma pedra de toque? Essa palavra aparece mais de uma vez, essa expressão, nas obras básicas. A pedra de toque é uma pedra que o ourives usa para identificar quando, por exemplo, uma peça é de ouro, verdadeiramente. Então, aquela pedra, quando ele passa uma peça de ouro, ela reage de uma forma. Se ele passar uma pedra que não é de ouro, ele vai perceber que aquela pedra não é, aquele metal não é ouro, ao passar nessa pedra. E ele usa muito essa expressão, porque às vezes nós temos a aparência de virtude, mas se passasse ali aquela pedrinha, a gente talvez já mostrasse que não é bem dessa forma. Por isso ele usa muito essa expressão, vocês vão encontrar. Muito bem, então o que é uma relação? A relação, o dicionário nos fala que é uma ligação, algum tipo de ligação entre pessoas, coisas, fatos, pode ser um vínculo afetivo ou um vínculo profissional, que todos nós sabemos como é, mas principalmente a maneira de conviver, lidar com os outros. Conviver, que é viver com as outras pessoas, e é essa parte aqui que importa mais para nós. Nós tivemos aí agora, esse período de pandemia, que fez todo mundo ficar em casa, na marra, convivendo bem todas as horas do dia. Infelizmente, muita gente entrou em crise. Vocês devem conhecer pessoas que a hora que o negócio deu uma aliviada, a pessoa não queria mais ficar junto, porque as pessoas parece que desaprenderam como conviver, como estar juntas. Então, é muito importante que a gente tenha umas dicas, né, algumas informações, para a gente poder lidar melhor com essa situação. E na época da pandemia, por conta de todos os desafios que a convivência nos traz, nós ouvimos até pessoas falarem que realizaram cursos, vocês sabiam? Curso para a gente poder aprender a se relacionar com as pessoas. Só que esses cursos eram pagos. Só fazia à distância, como hoje tem muitos recursos, só que tinham que pagar. Mas hoje a gente resolveu fazer aqui um curso totalmente gratuito para dar essas dicas, e a gente combina que a satisfação é garantida, senão a gente vai devolver o dinheiro. Bom? Mas não tem certificado. Só que a prova, a avaliação, já começa, saindo daqui, a gente já está sendo avaliado. Nós mesmos vamos avaliar como é que a gente está. Muito bem, então esse curso, ele é no capítulo 50 desse livro do Richard Simonetti, Não Pise na Bola. Não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro que não é novo, mas é um livro muito interessante. E o próprio Simonetti nos fala, no prefácio desse livro, que se ele tivesse recebido essas dicas quando ele era jovem, ele teria se poupado de muitos aborrecimentos, porque nem sempre a gente recebe uma orientação adequada. E aí ele resolveu escrever este livro, falando que é para os jovens do corpo, os jovens do espírito, todo mundo certamente pode se beneficiar com essas orientações. Os primeiros 40 capítulos deste livro são perguntas e respostas. Cada um deles tem 8 perguntas com 8 respostas. Então é curtinho, não é assim muita coisa não. E os últimos 10 capítulos ele traz
uma mensagem, um poema, uma reflexão, e o último capítulo, que é o capítulo 50, ele traz uma mensagem cujo título eu peguei emprestado, um curso rápido de relações humanas. Tá bom? E como é que ele faz nessa mensagem? Ele começa classificando, na opinião dele, as palavras mais importantes no relacionamento. Começa com 6, aí vai 5, 4, 3, 2 e 1. Bom, então nós vamos começar. Talvez nem todo mundo concorde com as palavras que ele escolheu, mas nós vamos usar as palavras que ele trouxe nessa mensagem para a nossa reflexão, tá bom? Muito bem. Então, as 6 palavras mais importantes, segundo o Richard Simonetti, são: eu admito que eu cometi um erro. São fáceis de dizer essas palavras? Não? Por que não? Orgulho. O orgulho, né? O orgulho está lá, é verdade. Então, nós precisamos vencer o nosso orgulho para conseguirmos falar essas palavras. Mas quais são as causas do orgulho? É importante a gente conhecer um pouquinho das causas do orgulho para nós tentarmos depois trabalhar isso dentro de nós. Nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, que foi um livro que foi editado depois que Kardec já tinha retornado ao pátio espiritual. Os amigos dele encontraram esses apontamentos, reuniram, e um dos capítulos chama-se Orgulho e Egoísmo. E ele coloca ali causas e dá várias dicas para a gente trabalhar com esses temas. Hoje o tempo não nos permite, então nós trouxemos só algumas causas para a nossa reflexão. Então, ele começa dizendo que uma das causas do orgulho é a falsa ideia que nós fazemos a respeito da nossa situação aqui na Terra, do nosso passado, do nosso futuro. Porque nós, muitas vezes, não sabemos, a pessoa não sabe de onde que ela é, não é? De onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui na Terra, qual que é o meu objetivo aqui na Terra. E se a pessoa não tem uma visão mais ampla das coisas, como nós temos com os ensinamentos da doutrina espírita, e tem o curso que o João convidou a gente, falou do curso para nos orientar sobre isso, a pessoa pode achar que é só isso aqui, é só essa vida, é só essa situação, e isso vai fazer com que ela tenha uma postura diferente diante da vida. E também ela não vai saber para onde ela vai. Então, qual é o objetivo dela, o que espera a vida dela mais para frente, e ela vai, naturalmente, a pessoa que não acredita que a vida continua, que tem uma realidade além dessa realidade da matéria, ela vai acabar concentrando toda a sua atenção só nessa vida. E aí, salve quem puder. Então, isso é uma das razões. E Kardec também nos fala que, muitas vezes, a falta de crença em Deus pode nos facilitar um orgulho maior. Não significa que as pessoas que acreditam em Deus não sejam orgulhosas, porque, afinal de contas, eu acredito em Deus e a gente é orgulhoso ainda. Mas, muitas vezes, a pessoa que não acredita, ela é orgulhosa, porque quando a gente acredita em Deus, a gente precisa se sujeitar, submeter, compreendendo que tem leis, e a gente se coloca nessa situação. Mas, muitas vezes, a pessoa que não acredita em Deus, ela não se sujeita de forma nenhuma, e isso pode aumentar o seu orgulho. Pode ser também que a pessoa não se identifique muito bem com a imortalidade do espírito. Ela acha que ela é só esse corpo, não entende, não para pensar no que acontece após a morte do corpo físico. E com isso, esse desconhecimento da vida futura, a pessoa que não aceita a reencarnação, facilita ela ser mais orgulhosa. Já pensou para uma pessoa orgulhosa, você falar que ela pode renascer num corpo diferente, com sexo diferente, numa condição totalmente diferente, muitas vezes daquela condição que ela discrimina, ela tem preconceito, então ela não vai aceitar de maneira nenhuma isso. E o orgulho, então, vai se estabelecer com mais facilidade. E lá na nossa casa, como é que o orgulho atrapalha? É difícil, né? Porque a gente dá aqueles escorregões, assim, e aí nem sempre nós temos a coragem de ir falar com a pessoa, de nos desculparmos com a pessoa. E a gente fica ali tentando consertar, mas o orgulho não deixa. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, vamos sair para tomar alguma coisinha?
Porque ela não tem coragem de se desculpar. Então, aquele, vamos sair para tomar uma coisinha, como se fosse um pedido de desculpas disfarçado. E a gente que convive com pessoas assim, nessa hora, precisa fazer o quê? Vamos lá, então, né? Vamos aceitar, porque se a gente deixar o nosso orgulho falar nessa hora, ele vai falar assim, agora vem, né? Pedir para ir tomar uma coisinha, não é? Porque nós somos danados. E o orgulho realmente nos prejudica. E não adianta, todos nós vamos nos atrapalhar lá em casa. Não tem como não ser assim. E vamos precisar dos outros. E para que a gente não tenha que ir depois com aquela cara de cachorrinho que quebrou o vaso, sem jeito para falar as coisas, a gente precisa trabalhar, né? É bem mais barato para o nosso orgulho a gente maneirar antes de falar, porque para consertar depois, o orgulho certamente vai nos atrapalhar. Eu tenho certeza que todos nós sabemos muito bem como é que isso funciona, não é? Muito bem. E Simonetti vai nos falar das 5 palavras mais importantes. As 5 palavras mais importantes que ele elencou nessa mensagem são: você fez um bom trabalho. Talvez alguém se espante de falar por que ele colocou essas palavras nessa mensagem. Mas se nós formos lá na codificação, nós vamos perceber que o trabalho faz parte das leis morais. Não sei se vocês sabiam, mas lá na codificação, Kardec pergunta assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Já dei uma dica da resposta dos espíritos, não é? Eles dizem assim: não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aqui é uma informação muito importante, porque as pessoas costumam achar que trabalho é só aquele trabalho remunerado, aquele trabalho formal. Mas e todo o trabalho que é realizado, que a gente faz e não recebe? E o trabalho voluntário que a gente faz? Não é trabalho? É claro que é trabalho. Então, é muito importante. E nós vamos ver também Kardec perguntando por que o trabalho é imposto ao homem? Porque aqui tem que trabalhar, não tem? Então, os espíritos respondem que ele é uma consequência da natureza corpórea nossa, sendo uma expiação, mas, ao mesmo tempo, um meio de nos aperfeiçoarmos na inteligência. Porque nosso corpo precisa de alimento, precisa de água, precisa de vestimenta, precisa de remédio quando ele adoece. Todos nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque se ele não estiver bem, olha, 1 grau que aumente a temperatura do nosso corpo, a gente já não fica bem. Já começa a dar uns calafrios, a gente já não tem disposição para fazer nada. E se não é o corpo estar minimamente bem, nem aqui a gente não poderia estar hoje. Então, nós precisamos do corpo. E para isso, nós precisamos de recursos para mantê-lo. E os recursos a gente vai adquirir através do nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, para o trabalho, a gente vai estudar, vai se aprimorar, por isso a gente vai progredindo. Então, os espíritos falam que realmente o trabalho é lei da vida. E quando nós valorizamos o trabalho, nós estamos valorizando a lei de Deus, com esse entendimento de que toda ocupação útil é também um trabalho. E valorizamos principalmente as pessoas que realizaram esse trabalho. As pessoas não gostam de ter o seu trabalho reconhecido? Algum amigo de vocês já falou, ou vocês talvez tenham vivido essa situação, da pessoa falar, eu mudei de emprego porque lá no meu trabalho ninguém reconhecia o que eu fazia. Tenho certeza que todo mundo já ouviu esse tipo de coisa. Significa que a gente gosta de ser reconhecido pelo trabalho que nós fazemos. E o bom trabalho é aquele que é feito com dedicação, com boa vontade, com responsabilidade. Às vezes você vai falar assim, mas a pessoa fez, né? Eu podia ter feito bem melhor do que o que a pessoa fez. É verdade, isso acontece. Mas a pessoa certamente se fez com a boa vontade, deu o seu melhor, é um bom trabalho. Alguém uma vez nos disse assim, o meu avô, ele ajuda na cozinha, ele já está com 90 anos, mas ele vai lavar a louça. Olha que belezinha. Só que ele passava o café, colocava açúcar no pó, fervia lá junto, para coar o café naquele coador de pano, aquelas coisas todas que a gente conhece. E ficava o cantinho do açúcar ali no bule. E quando ele ia lavar, não enxergava direito.
Então, ficava aquele cantinho de açúcar lá no fundo. Só que os familiares, ao invés de deixar para lá, depois vai lá, tira aquele açucrinha que não tem problema nenhum, chegava e falava, pô, você lava de qualquer jeito, parece que não isso, não aquilo, e acabava com o trabalho. Puxa vida, a pessoa está ali fazendo de boa vontade, não custa nada, a gente deixa, que legal, você, nossa, ajudou aqui a lavar a louça, obrigado. Depois você vai lá, se for o caso, tira aquele pouquinho de açúcar, não é? Não vai matar ninguém. É muito importante isso. Esse reconhecimento todo mundo espera ter. E a gente deve ser capaz de dar também para os outros esse reconhecimento. E no nosso ambiente profissional? A mesma coisa, a gente até estende aqui a questão do trabalho para a questão da ideia. Já aconteceu com vocês, de alguém ter uma ideia muito boa, você considera aquela ideia tão boa, que lá no seu íntimo você pensa assim, como que eu não tive essa ideia? Porque a gente acha que só a gente pode ter ideia boa, o outro não pode ter ideias boas. E aí, o que acontece? Quando a ideia do outro é uma ideia boa, eu preciso reconhecer, porque se o orgulho lá atrás não permitir que eu reconheça que a ideia do outro é boa, vai ficar difícil, e a gente muitas vezes não admite isso. Mas se o trabalho é um trabalho em equipe, e se a ideia que a pessoa deu é uma ideia boa, não é todo mundo que se beneficia? A gente precisaria pensar nisso, para que todo mundo pudesse se beneficiar. E na nossa casa? Na nossa casa, também temos a mesma questão. Um amigo meu disse certa vez que na casa dele tinha um cesto mágico. Como é o cesto mágico da casa dele? Ele tira a roupa suja, coloca lá no cesto mágico. E, de uma maneira mágica, a roupa aparece na gaveta dele, lavada, passada, cheirosinha, bonitinha. Não é uma mágica? Vocês têm um cesto desse em casa? Eu gostaria, mas eu não tenho. Não tenho esse cesto mágico. Se alguém descobrir onde compra, avise para a gente comprar. Ele só percebeu a mágica do cesto quando a mãezinha ficou doente e não pôde. Não é? Então, a gente tem muito essa coisa de o trabalho vai sempre sendo feito, ninguém vê, ninguém valoriza, só percebe quando ele não é feito. E aí a gente ainda, em cima da pessoa. Então, vamos observar, gente, quanta gente faz coisas úteis, importantes na nossa vida. E a gente não é capaz de reconhecer o trabalho. Isso é importante. Não só lá em casa, no centro, na igreja, no templo. A gente chega aqui, alguém colocou a toalha na mesa, alguém trouxe o vasinho, arrumou as cadeiras, não é? Alguém faz alguma coisa que vai ajudar aquela atividade que a gente vai desempenhar. Por que a gente não pode reconhecer? É importante a gente fazer isso. Então, talvez vocês concordem que essas palavras são, sim, importantes nas nossas relações humanas, não é? E as 4 palavras mais importantes? As 4 palavras mais importantes são: qual a sua opinião? Quando nós falamos de opinião, de pedir opinião, isso nos remete ao respeito. Respeito é bom? Tem aquela frase assim, né? Respeito é bom e eu gosto. As pessoas falam muito isso. Mas nem todo mundo respeita, nem todo mundo se dá ao respeito. Então, é verdade, o respeito é bom sim, e todo mundo gosta, pelo menos, de receber, nem sempre de dar. Mas, no ambiente, em família especialmente, a gente é mais próximo, né? Está todo mundo convivendo ali debaixo do mesmo teto, e a gente, às vezes, acha que pela liberdade que a gente tem, a gente pode passar algumas fronteiras do respeito. A gente nunca deveria. Quando a gente faz isso, é complicado, porque muitas vezes a gente começa com uma violência, que começa nos pensamentos que a gente fica enviando para o outro, de raiva, às vezes parte para uma agressão verbal, e muitas vezes para uma violência física mesmo, como temos visto, infelizmente, tantas notícias de pessoas que se agridem. Às vezes não chega numa agressão, mas fica numa briga, fica aqueles climas assim, ruins dentro de casa, uma coisa horrorosa, e a pessoa pode até adoecer, porque engolir sapo também adoece, não é? A gente vai ficando doente.
Aí alguém podia falar, mas a pessoa chega e pode falar um monte, mas tem gente que não tem esse temperamento de falar aquilo que não está bom. Às vezes a pessoa tem, mas tem gente que vai guardando para si, e aquilo vai certamente fazendo a pessoa adoecer. Então, é muito importante que a gente observe esse tipo de coisa e não deixe de ter o respeito, tenha sempre consideração com aquilo que o outro pensa. Hoje em dia, você põe o seu comentário lá na rede social, todo mundo vem e critica, ninguém aceita uma ideia diferente. Gente, deixa cada um ter a sua ideia. Nós não temos que criticar ninguém. Às vezes a gente vê nas palestras espíritas, entram pessoas de outras religiões e põem comentários ácidos, deselegantes. Puxa, ninguém é obrigado a assistir. Deixa lá, cada um ter a sua opinião, vamos respeitar. Não é preciso que a gente haja dessa forma. Cada um tem direito, sim, a ter a sua opinião. E lá na nossa família? Na família, gente, tem às vezes situações comuns que dão confusão. Talvez seja só na minha família, mas vamos lá, vamos ver se na de vocês acontece isso. Tem lá o feriado chegando. Aí a pessoa pensou alguma coisa, não consultou ninguém, não pediu opinião e decidiu. Nós vamos chamar todos os parentes para comer aqui em casa. Aí, por exemplo, o marido decide isso, comunica para a esposa, para o resto da família, que não estava sabendo, não foi consultada, e de repente, não, você vai ter que ir para a cozinha agora e vai fazer esse monte de coisa para receber todo esse povo. Dá uma confusão, não dá? É muito comum essa pessoa decide, nós vamos lá na casa da minha mãe. Não, mas eu estou pensando em ir na casa da minha mãe. Mas... E aí começam as brigas e problemas nos relacionamentos. Por quê? Porque não foi ouvida a opinião do outro. Então, nós podemos, sim, discordar sem hostilizar. É muito importante, porque a pessoa, mesmo que ela não pense igual a gente, que é natural que ninguém pense da mesma forma, mas ela continua tendo as virtudes dela, não vai deixar de ter. O Rossandro Klinge conta numa palestra que ele tem um cunhado que estava, assim, seguindo e interessado em votar num determinado candidato numa eleição. E o Rossandro tinha um candidato diferente, mas o cunhado queria convencê-lo a votar naquele candidato. E um dia a família se reuniu para propiciar um momento de todo mundo interagir melhor e tudo mais. E naquele dia ele disse que ele resolveu ouvir o que o cunhado tinha a dizer a favor daquele candidato. E ele foi ouvindo, a pessoa foi falando, ele ouviu tudo, e ele pensou assim, com esse ponto de vista dele, dá para entender por que ele vai votar, né, pretende votar nessa pessoa. Aí disse que o cunhado falou, e aí, você vai votar nele? Ele falou, claro que não, eu só queria ouvir a sua opinião, eu continuo com o meu candidato. E o moço não gostou, ficou bravo, ficou muito bravo, porque achava que tinha convencido. E por que a gente tem que convencer? Então, Rosana falou para ele assim, olha, nós estamos aqui discutindo por pessoas que nem sequer sabem da nossa existência. Estão lá numa outra esfera, e a gente aqui se desentendendo por causa disso. Não faz sentido. Cada um tem direito à sua opinião, vamos conviver em família, deixa essas coisas aí, cada um tem o seu direito. Então, fica para nós o ensinamento do respeito, da importância da opinião do outro para ser considerada. As 3 palavras mais importantes, segundo Simonetti, são, se você puder, com reticências que pressupõem que vem um pedido na sequência. E quando falamos de pedido, isso vai nos remeter à humildade. O que é humildade? Lá no dicionário, se a gente for ver, tem mais de uma definição. Um despojamento, uma simplicidade, pode ser também uma pessoa que tem uma condição mais sóbria, desfavorecida economicamente, pode ser também, e principalmente, que é o aspecto que nós queremos tratar aqui, essa modéstia, essa consciência das próprias limitações. Quando eu sei aquilo de que eu sou capaz, aquilo de que eu não sou capaz. Então, aquilo que eu sou capaz, você pode fazer? Posso fazer, vou lá e faço. Aquilo que eu não posso, eu tenho que saber. Eu não posso.
né? Tem que ter essa humildade de reconhecer. Isso, muitas vezes, vai me fazer precisar do outro, chegar no outro e fazer um pedido. Se você puder, pode me ajudar com isso? Pode me ajudar com aquilo? Porque quando a gente pede, ainda a gente dá a chance do outro falar que não pode, né, gente? Porque as pessoas também têm as suas condições, às vezes pode, às vezes não pode, ou não quer nos ajudar. Então, a humildade é essa virtude que é muito esquecida, mas que deveria ser mais praticada na nossa vida. Quando a gente tem essa humildade, a gente sempre vai ter espaço para crescer, porque a gente sabe qual é a nossa limitação e sabe que precisa trabalhar naquilo. E conseguimos fazer isso se nós quisermos. No trabalho, a humildade é importante? É importante, não é? Porque nós vamos sempre precisar pedir alguma coisa para alguém. Se eu sou um chefe que tem que pedir para alguém, eu posso negociar, não preciso chegar com grosseria, impondo nada. Posso sentar, conversar, negociar o prazo, as condições de trabalho. Sempre é possível fazer isso de uma maneira respeitosa, como as palavras anteriores, de uma maneira humilde, sem querer se impor para o outro. Lá em casa, a mesma coisa. Às vezes a pessoa depende da gente e vem pedir. Ah, você pode me ensinar a fazer tal coisa? Ah, eu posso. Vamos lá ver agora. Não, não. Agora eu não posso. Então, depois, a hora que eu puder. E aí, às vezes, a pessoa, assim, ela precisa, mas ela quer colocar condições. É na hora que ela pode, para o outro ir lá ensinar. Então, é muito complicado quando as pessoas não têm essa humildade de falar, gente, eu estou precisando, eu também preciso me colocar nessa posição. Facilitar o relacionamento. Porque essas coisas do dia a dia são elas que vão desgastando, muitas vezes, os relacionamentos lá dentro de casa. Muito bem, e as duas palavras mais importantes? Ainda bem, né, gente, que ele falou, começa de 6, né? Já pensou se começasse das 35 palavras mais importantes? A gente não ia sair daqui hoje, né? Então, aguente mais um pouquinho. As duas palavras mais importantes são muito obrigado. São parte daquela lista que a gente costuma dizer para as crianças, que são as palavrinhas mágicas. Por favor, muito obrigado, me desculpe. E nós, adultos, também precisamos aprender essas palavrinhas mágicas. Muito obrigado. No nosso português, nós vamos encontrar a palavra obrigado e a palavra grato. Gente, não são a mesma coisa. Vocês sabiam? A gente usa como sinônimo, né? Mas não são a mesma coisa. Obrigado vem do latim obligare, que significa ligar, amarrar, né? Uma coisa que fica ali, de alguma maneira, presa à outra, né? E a gente, quando fala muito obrigado, se for ver pela origem da palavra, a gente fica se sentindo devedor por algum serviço que nos foi prestado. Vocês já conhecem aquela experiência do vizinho que faz um bolo, coloca os pedaços de bolo no prato e leva para o outro vizinho provar. Todo mundo já passou por isso? Quando a gente come o bolo, tem que devolver o prato. Como é que a gente devolve o prato? Poderia devolver o prato vazio, não poderia? É, mas em alguns lugares, gente, devolver o prato vazio é infração gravíssima, 7 pontos na carteira. Como que você vai devolver o prato vazio? Se você recebeu o prato com coisa dentro. Não é assim? É só lá na minha cidade que é assim, ou em outros lugares é assim também, não é? Então, o que acontece? A gente se sente obrigado a fazer isso. Às vezes você não está com vontade de fazer nada para pôr naquele prato. Às vezes a boa vontade da pessoa de trazer aquilo é muito válida, mas às vezes você nem gostou tanto assim daquele negócio que ela trouxe para você provar. Mas você se sente devedor. Você não tem cara de devolver aquele prato vazio. Então, nesse sentido, a gente se sente obrigado, tá? Só para explicar esse fato. Mas grato não, grato vem de uma outra origem dessa palavra do latim gratia, que significa graça, ou de gratus, que é uma coisa agradável. E estendendo o significado, a gente pode, então, entender como um reconhecimento que é agradável por tudo aquilo que a gente recebe, que alguém faz por nós, que alguém concede para nós, a gente se sente grato, sem se sentir obrigado a nada. Vejam que é bem diferente, tá? Mas a gente pode se sentir obrigado sem sentir gratidão.
né? E por quê? Isso a gente ainda tem muitas imperfeições, mas quem nos ajuda nesse entendimento é a Joana de Ângeles. Mas as palavras dela não são muito agradáveis de ouvir, mas vamos lá. Ela nos diz assim, que por mau hábito, quando alguma coisa de negativo acontece, a pessoa se deixa consumir, entregando-se, comentando, repetindo, fixando. Quando a atitude é tomar, deveria ser totalmente oposta. Nós temos mesmo esse mau hábito. Mas ela não para aí, ela continua. Quando algo de bom e útil acontece, raramente se analisa, logo substituindo aquilo que aconteceu de bom por algum outro fato desagradável, acostumando-se com o último desagradável, em prejuízo, né, em detrimento do anterior. Nós não temos esse mau hábito? Certa vez, numa palestra na internet também, ouvimos a pessoa que dizia que foi consultar o terapeuta, senhor dos seus 60 e poucos anos, e falava assim para o terapeuta: eu tenho uma mágoa muito grande da minha mãe, porque ela me falou um negócio na minha infância, quando eu era pequena, eu não pude perdoar aquilo, não posso esquecer. E o terapeuta falou, que interessante, e começou a fazer perguntas para ele, falou, sua mãe cuidou de você quando você era pequeno? Cuidou. Quantas vezes ela te amamentou? Sei. Quantas vezes ela fez comida para você? Até quando você viveu com a sua mãe? Eu vivi até ela falecer, porque eu não me casei, fiquei vivendo com ela até recentemente que ela faleceu. E quantas vezes ela passou a noite em claro para cuidar de você quando estava doente? Não sei também. Ele falou, mas que interessante, de tudo que ela fez por você, que você nem lembra, não tem nem a conta, você só consegue guardar essa frase infeliz que ela falou para você. É lamentável que a gente seja assim. Então, não vale nada de bom que o outro fez. Puxa vida, a hora que a pessoa dá uma escorregada, a gente risca da lista. Não pode, gente. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ser capaz de perceber as coisas que as pessoas fazem de bom. Porque todos nós, certamente, também gostamos de que as pessoas reconheçam o que a gente fez de bom. E quem nunca escorregou, que atire a primeira pedra. A gente não gostaria de um pouquinho de indulgência para aquele momento que a gente foi infeliz numa colocação, não é? Então, é muito importante que a gente vá mudando esse hábito. É possível? É possível. Fácil? Talvez não, mas dá sim. Bom, quem quiser saber mais, a Joana, no livro Plenitude, capítulo 8, vai falar para nós sobre esse tema, tá bom? Esses maus hábitos, gente, eles não são de hoje, porque desde o tempo de Jesus, dos 10 leprosos que ele curou, só um voltou para agradecer. Então, a gente vê que a gente já é meio ingrato mesmo por natureza, não é? O outro, será que tem obrigação de fazer as coisas por nós? Claro que não, que a vida dá muitas oportunidades de a gente fazer gentilezas para as outras pessoas. Quando você faz uma gentileza, você está fazendo alguma coisa que você quer fazer, você não tem obrigação de fazer aquilo, exatamente uma gentileza que você está fazendo. Mas a gente não sabe reconhecer isso. Então, por exemplo, lá no trânsito, você não vai estar sempre na via preferencial. Muitas vezes você vai precisar entrar na preferencial e vai precisar que alguém deixe você entrar. E aí você está lá dando seta, e os carros passam, e ninguém deixa você entrar. Né? Aí uma beleza de uma alma para ali, resolve deixar você entrar. Você entra como se achasse que é a tua obrigação. Às vezes, a gente até vê a pessoa que agradece, faz um aceno, faz um sinalzinho com pisca-alerta, né, para agradecer. Porque o outro não tinha obrigação. É na base da gentileza. Então, a gente precisa ter isso em mente. Na prática de alimentação, vimos certa vez uma situação em que as pessoas chegaram lá para utilizar a mesa, e a moça veio e limpou a mesa, tinha caído um suco, alguma coisa assim. E uma das pessoas falou, obrigado, para a moça. E a outra falou, por que você está agradecendo? Ela está fazendo mais que obrigação, ela é paga para fazer isso. Mas por que eu não posso agradecer? Ela tem todas as mesas para limpar, ela podia ter começado lá do fundo e ter deixado essa por fim.
No entanto, ela veio limpar o suco que tinha caído para a gente poder sentar. Então, vou agradecer sim. Ué, e daí se o outro é o trabalho do outro? A gente não pode agradecer? Não é? Lá em casa, é a mesma coisa, né? A gente agradecer, porque as pessoas não têm obrigação de fazer, gente. É muito importante a gente ter isso. Mesmo que ela tenha obrigação e faça, a gente agradece, qual o problema? Nós não falamos da importância do reconhecimento do trabalho? Então, a gente tem que saber reconhecer e se sentir grata por isso. É muito importante. O Francisco de Quevedo, no século XVI, gente, olha o que ele fala para nós. Quem recebe o que não merece, poucas vezes o agradece. Por ouvir isso, não é? Faz a gente pensar que talvez tudo que a gente receba de Deus, de fato mesmo, a gente não merece. Porque a gente é ingrato, a gente ainda não sabe reconhecer. Mas, por misericórdia, ele continua nos ofertando muitas coisas, né? Graças a ele. Joana trata com tanto valor esse tema da gratidão que ela tem um livro inteirinho sobre isso, chamado Psicologia da Gratidão. E nesse livro ela nos fala que a ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo. Porque se a gente não tem essa maturidade, nós nunca vamos reconhecer como nós somos alvo de tantas bênçãos. Então, é preciso que a gente tenha uma maturidade psicológica, espiritual, para compreender isso. Quando a gente não tem, a gente passa a vida inteira achando que todo mundo tem que fazer por nós, não é? E é por isso que a gente vai ver que é mais um ponto aí para ser trabalhado com essas duas palavrinhas. Bom, e qual é a palavra menos importante? Se vocês forem olhar na mensagem do Simonetti, vocês vão ver que eu inverti a ordem, porque ele fala da mais importante e termina com essa menos importante. Mas eu resolvi trocar. Então, nós vamos ver a menos importante e encerramos com a mais importante. Qual vocês acham que é a palavra menos importante? Pelo andar dessa carruagem aqui. Facinha, 2 letras. Eu, muito bem. Eu é a palavra menos importante. E associado à palavra eu, todo mundo já sabe, está o egoísmo, né? Então, o egoísmo, que é, segundo o dicionário, uma tendência humana da gente levar em conta apenas os nossos interesses. Olha que interessante, essa definição não é espírita, mas ela fala em detrimento do cumprimento dos deveres morais para com os outros. Não é interessante o dicionário falar de dever moral? Não é? E a gente entende que é assim mesmo, né? Mas qual que é a origem do egoísmo? Será que Deus errou a mão? Nem a gente, quando erra no sal, na hora de cozinhar, fala, vou ter que começar tudo de novo. Deus não errou a mão de maneira nenhuma. Nós vamos entender, de acordo com a doutrina, que nós somos todos criados da mesma forma, o mesmo potencial de crescimento simples e ignorantes. Mas Deus colocou em cada um de nós, aqui nessa vida na Terra, o instinto de conservação, porque a vida na matéria é muito importante para nós. Nós precisamos dessa interação para que a gente progrida, como nós vimos lá na pergunta que Kardec fez para os espíritos, né, no comecinho. Então, ele coloca esse instinto de conservação, e esse instinto de conservação traz consigo prazer nas coisas essenciais à manutenção da vida. Então, enquanto o homem vai satisfazendo as suas necessidades do corpo, ele vai exercitando também as paixões. Porque tudo que é essencial para a manutenção da vida, a gente pode observar, tem prazer associado. Porque senão a gente de preguiça já tinha acabado a raça humana pela nossa preguiça, não é? Mas a gente vai ver que todas essas coisas têm um prazer associado. E aí não tem nada de errado, certo? Mas nesse período inicial de desenvolvimento do espírito, a gente vai indo, e o instinto é como se fosse o nosso norte. E as paixões é como se fosse o motor, aquela mola propulsora que vai fazendo com que a gente avance, para poder satisfazer essas necessidades. Mas o tempo vai passando e a gente precisa ir desenvolvendo esse senso moral, né, junto com as nossas necessidades. Idealmente, o que deveria acontecer? A gente desenvolver
essa razão e essa moralização de maneira que ela atua em cima do instinto para direcionar da melhor forma. Quando a gente não faz isso, fica só em função das paixões, da satisfação que elas trazem, isso vai virar egoísmo e orgulho, tá? Então, não é que Deus errou, não. É que nós que precisamos colocar nossa razão ali para trabalhar, nem sempre fazemos isso, porque muitas coisas ainda nos dão muita satisfação, e a gente gosta disso, né? Aquela satisfação de assim, vou dar a última palavra, eu tenho que ser o melhor, fala tudo que quer, ainda às vezes sai, bate uma porta, assim, com aquela satisfação. Estamos desse lado aqui do egoísmo e do orgulho. Por quê? Porque aquela satisfação a gente não consegue abrir mão de deixar o nosso orgulho de lado, não é? Então, Kardec fala que esse sentimento do egoísmo, encerrado nos seus justos limites, ele é bom em si, mas é o exagero que vai torná-lo mal e pernicioso, tá? Então, quando a gente vê lá no documentário, a mamãe do bichinho lá que invade um outro bicho, ela vai lá, briga com todo mundo para proteger a prole, manter o alimento, a gente acha lindo, não é? Ai, que bonitinho, protegeu a sua cria. Mas, já no reino dos animais racionais, que somos nós, esse comportamento já não é mais aceitável. Então, aquilo que nos animais irracionais é aceito, para nós a gente já tem um passo a mais. Nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Então, Kardec nos fala que quanto mais o homem haja sofrido por efeito do egoísmo, que ele chama de um vício, mais sentirá a necessidade de combater. O seu próprio interesse a isso o conduzirá. Porque a gente ainda às vezes está naquela fase assim, se eu não garantir o meu, ninguém garante para mim. Então, eu vou garantir o meu, o outro que se dane. Mas a gente vai chegar num momento que a gente vai falar, mesmo que ninguém faça por mim, eu não quero mais fazer dessa forma. Nós vamos chegar a essa situação. Porque o egoísmo, gente, é tão triste que a gente é egoísta, mas a gente não gosta que o outro seja egoísta com a gente. Só que a gente ainda não está disposto a abrir mão do nosso egoísmo. Mas nós vamos chegar lá, não vamos desanimar, chegaremos lá sim. Vai chegar um momento que a gente vai ficar assim disputando quem que vai querer fazer a gentileza primeiro, porque a gente começa a perceber que ao agir dessa forma, é a gente que ganha, é a gente que se sente bem. Então, nós vamos nessa direção. Quanto mais a gente sofrer por conta do egoísmo, mais o nosso próprio interesse vai nos fazer mudar. Muito bem. E a grande verdade, gente, é que, além do nosso próprio umbigo, existe vida. O mundo não gira em torno de nós. Tem mais gente, a gente pode olhar, a gente pode se beneficiar da convivência, do aprendizado que as pessoas trazem para nós. E não acharmos que tudo gira em torno de nós. É muito importante a gente trabalhar, isso faz parte daquela humildade que a gente comentou. Com isso, chegamos na palavra mais importante. E a palavra mais importante é nós. Certo? É nós. E no nosso português, gente, é um negócio muito legal, porque na matemática do português, eu mais o próximo é igual a nós. Pode ser um próximo só, pode ser todos, não tem problema, porque quando eu somo só uma pessoa, já passa para a primeira pessoa do plural, já fica nós, não fica mais eu, né? Então, nós vamos ver que Marcos, lá no seu evangelho, fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, a gente vê que está muito claro a questão do nós na nossa vida. Não somos nós que estamos falando, foi Jesus que trouxe esse ensinamento. Portanto, nós é, de fato, a palavra mais importante. É tão importante que Jesus nos deixou lição de casa, falando, sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. E no capítulo do Evangelho que trata desse tema, nós vamos ver que ele fala do homem de bem, dá uma lista enorme de coisas que o homem de bem faz. E eu recomendo que vocês não vão lá para tentar ticar quais que vocês já fazem, porque senão vai dar um desânimo,
porque a gente ainda está meio longe. Mas aqui vamos ver algumas. O homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, submete-se à vontade de Deus, tem fé no futuro, faz o bem pelo bem, enxuga as lágrimas, ouve as pessoas todo dia antes de dormir, olha na consciência para ver se alguém teria alguma coisa a reclamar dele, né? Se fez tudo de bem, de útil, enfim, todas essas coisas. Não vamos desanimar, a gente vai chegar lá, né? A gente tem uma ferramenta importante, que é essa doutrina. A doutrina nos ajuda, e Kardec nos fala que se a gente compreender e sentir verdadeiramente esse ensino dos espíritos, a gente vai chegar nesses resultados que estão ali no homem de bem, né? Que vão nos caracterizar como verdadeiro cristão, que segundo ele é a mesma coisa que o verdadeiro espírita, porque o espiritismo é cristão, muito embora muita gente não saiba, né? Então, é muito importante que a gente faça isso. E a conclusão a que a gente chega é que, sem considerar os outros na nossa vida, nós nunca vamos conseguir colocar em prática os ensinos que Jesus deixou. Não tem como, né? Tudo que ele falou passa pelo outro. Nenhum ensinamento é um ensinamento para a gente sozinho. Sempre vai envolver o outro. Por isso, a gente precisa observar todas essas coisas para ter condições de ir modificando o nosso íntimo. Devagarinho, vocês viram que essas palavras que o Simonetti coloca nessa mensagem não são nada do outro mundo, são coisas do dia a dia, coisas que acontecem nas nossas vidas. E são difíceis de implementar? Temos condições? Certamente que temos condições, mas para isso precisamos da vontade, precisamos do nosso esforço. E é por isso que Kardec coloca lá nesse capítulo que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Nós não vamos virar santinho de uma hora para outra, gente, não precisa nem ter essa expectativa, porque não vai dar certo. Mas não é necessário que a gente vire santo de uma hora para outra. Mas o que é necessário? Que nós nos esforcemos um pouquinho a cada dia. Porque se a gente buscar aos poucos e fazendo alguma coisinha na convivência com as pessoas, nós vamos ter ótimos resultados. Está todo mundo tão acostumado com aquele jeito de agir, a pessoa fala assim, agora vai falar isso, aí o outro vai vir, vai falar isso, a gente já decorou o script lá em casa. Dá para mudar? Claro que dá. É só você ter uma atitude diferente, gente, vai dar uma... Todo mundo vai falar, o que aconteceu? Porque ninguém estava esperando que você agisse daquela forma. Você chega e muda. E vai forçar todo mundo a repensar também a sua atitude, a sua postura. Então, não precisa que todo mundo... Não adianta a gente pensar assim, ai, fulano lá em casa devia estar aqui ouvindo isso. Não vamos pensar assim. Vamos fazer a nossa parte. O fulano amanhã pode ouvir também, se quiser, pode aprender também, se quiser. Mas o importante é que a gente faça a nossa parte. A gente nunca vai poder mudar o outro, nem fazer a parte do outro. Mas fazendo a parte que nos cabe, é isso que nos importa. E, gente, esse trabalho de transformação, ele é útil para nós? Se ele é útil, ele é trabalho. Então, trabalhar para se melhorar é também trabalho na visão dos espíritos, porque é uma ocupação útil, buscar melhorar dentro de nós. Certo? Só que nesse caso a remuneração é uma satisfação da gente conviver melhor com as pessoas, da gente ter mais alegria na nossa vida, um olhar de mais compreensão, de mais humildade, certamente é uma remuneração muito melhor para todos nós, que afinal de contas estamos aqui de passagem. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem do Simonetti. Quem quiser depois, pegue o livrinho lá, olhe com calma, reflita. E a gente agradece muito pela atenção, esperando que possamos ter trazido alguma contribuição aí para as nossas vidas. Tá bom? Muito obrigada. Nós agradecemos, né, Roberto, pelas palavras, pelas reflexões nessa manhã. A gente tem essa força interior de seguir adiante, né? Reconhecendo aí nossas más tendências e buscando aos pouquinhos corrigir, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece de encerramento?
Vamos agradecer novamente a todo o amparo que recebemos nessa manhã, as boas palavras, que elas nos fortaleçam, nos deem o ânimo necessário para mais uma semana de trabalho, de lutas, de aprendizados, de crescimento. Agradecer ao nosso Pai Maior, que Ele nos sustente, como sempre, para que possamos nos tornar cada dia pessoas melhores, exercendo o amor, o perdão e a humildade em nossas vidas. E aos espíritos amigos que nos acompanhem nessa jornada, a cada dia. Obrigado, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Então, agradeço a presença de todos, e que no próximo domingo a gente possa estar junto novamente, com uma próxima palestra, um novo aprendizado. Obrigado, um bom retorno a todos. Graças a Deus, tchau, tchau.